Olá, muito bem, boa tarde para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Uma ótima tarde, 1 hora em ponto pelo horário de Brasília. Reinaldo Azevedo está comigo, assim como todos os dias, Reinaldo, segundas, quartas e quintas-feiras. Achei que você estaria no conclave, mas não, você abriu uma exceção, pediu folga nesse primeiro dia, né, para estar aqui no Olha Aqui. Agora, eu abri mão do meu direito a voto dessa vez. Você sabe que, a rigor, até quem não é cardeal pode ser um papa, né? Ah, Você, é? indo ali pelos escaninhos, você consegue, mas eu abri mão Abriu dessa mão. prerrogativa, Tudo não pelo quero. nosso programa, vejam só. Olha só como o nosso Reinaldo pensa em vocês. Reinaldo, Exatamente. quais são os destaques do programa de hoje? Olha, querido, vamos. Tem uma questão importantíssima, eu acho que está sendo subestimada. Não na minha coluna que eu escrevi, você leu 875 mil toques, é, sobre o desejo dos Estados Unidos, né? Há uma comitiva no Brasil, veio uma comitiva ao Brasil para conversar com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma tese abraçada pelos bolsonaristas, transformar, declarar que organizações como o PCC e Comando Vermelho seriam organizações terroristas, né? O que isso implica, o que isso significa, o governo brasileiro já se manifestou contra e corretamente por intermédio do secretário de Segurança Pública, né? Vamos falar disso. Quais são as implicações dessa questão, né? A viagem de Lula à Rússia e à China, se eu li uma coluna engraçadíssima dizendo Lula mais uma vez se encontra com ditadores. Bem, o presidente dos Estados Unidos, né, o glorioso Donald Trump, pode negociar com a Rússia a entrega da Crimeia, né, mas o Lula não poderia nem dialogar, né, sendo que o Brasil integra os BRICS e, portanto, tem de conversar, né? O ressarcimento dos aposentados. Não há dúvida de que as coisas são complicadas, tem muita gente falando ao mesmo tempo e acho que o governo está meio perdido, precisa encontrar o eixo e estabelecer um modo de agir. Até agora não está muito claro, né? Acho que a gente precisa conversar ainda se a punição ao tal do Gilvan da Federal na Câmara vai botar um pouco de ordem no pardieiro em que a extrema-direita tenta transformar uma das casas do parlamento brasileiro. E, finalmente, vamos falar do conclave, né? Vai vir um papa conservador dentro da lógica do pêndulo que muita gente vê? Eu tendo a achar que não, mas a ver, né? Vamos lá, A é ver, isso. vamos falar sim. A gente começa aqui o programa falando sobre o governo Lula, que rejeitou uma proposta da gestão de Donald Trump dos Estados Unidos para classificar como organizações terroristas as facções criminosas PCC, o primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho. Segundo o governo americano, a classificação como terroristas permitiria que os Estados Unidos aplicassem sanções mais severas contra as facções. Só que o Brasil rejeitou a proposta, argumentando que o sistema legal nacional não enquadra facções criminosas como organizações terroristas. Já elas não têm, né, motivação ideológica, já que elas não têm motivação ideológica, mas sim o objetivo de obter lucro com atividades ilícitas, com o crime. Reinaldo, na tua avaliação, acerta ou erra o governo brasileiro? Acerta, tem de conversar, não pode simplesmente chegar e falar, não, a gente não aceita e tal. Quando eu digo não pode simplesmente, porque, evidentemente, é preciso ter noção da realidade, do poderio que tem os Estados Unidos, né, da interferência que tem no continente, e levar em conta que, afinal de contas, estamos conversando com Donald Trump, o sujeito que transformou hoje o Salão Oval num salão de bullying, né, de chefes de Estado. Então ele recebe lá o Zelensky, faz o espetáculo que nós vimos, o primeiro-ministro do Reino Unido, o primeiro-ministro do Canadá, recebe o primeiro-ministro do Canadá e diz, olha aqui, olha essa linha artificial que separa, né, os Estados Unidos do Canadá, vamos fazer de conta que ela não existe, que eu sou uma pessoa ligada às artes, eu não gosto dessa linha, vamos juntar e tal, né? E recebeu uma boa resposta dizendo, não, o Canadá não está à venda, há coisas que não estão à venda, né? Portanto, seria inimaginável em outros tempos
um presidente, qualquer um, mas dos Estados Unidos, indubitavelmente a nação mais poderosa da Terra, né, e da história, né, e de todos os tempos, né, não se imaginaria um presidente que governa numa mistura de bullying com reality show, né, que é o que ele faz com outros chefes de Estado, outros chefes de governo. Então, claro, é preciso ter noção de quem é esse cara e de como é difícil, é complicado negociar com gente assim. Agora, o Brasil faz muito bem em rejeitar essa tese. Em primeiro lugar, nós temos uma lei antiterrorismo, que já tem problemas, que já tem defeito, né? Essa lei antiterrorismo diz que, claro, as ações que coloquem em risco a coletividade, que imprimam, tem a palavra terror na lei, que imprimam terror coletivo, são terroristas desde que a motivação tenha um caráter de xenofobia, motivação religiosa, de preconceito, de crimes de ódio, etc. Então, havendo essa motivação e havendo essa prática de imprimir terror, etc., né, tomando bens públicos e tal, então aí você tem uma ação terrorista. O PCC, o Comando Vermelho e outras facções criminosas não têm essa motivação. Então, seria preciso mudar a lei, né, aqui, porque simplesmente a gente não pode ter um código penal que obedece às determinações americanas. E atenção, nem lá, o crime comum é considerado terrorismo. Como tal, não. Ah, mas gente do PCC aqui foi presa nos Estados Unidos, em Massachusetts, não sei o quê. Por um acaso estavam se encontrando com terroristas americanos? Estavam fazendo parceria com terroristas americanos? Né? Então, não dá. Que defeito tem a lei brasileira? A lei brasileira tem um defeito. Sim, não prevê a motivação política para o crime de terrorismo. Tanto é, Diego, que aqueles dois responsáveis por tentar explodir um caminhão tanque nas imediações do aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, eles não foram condenados por terrorismo, porque a motivação deles não era uma motivação política, a lei não prevê uma motivação política. Portanto, é uma falha da lei. Eu entendo a nobreza daqueles que falaram, não, se a gente coloca motivação política, vão tentar chamar de terrorismo alguns atos de protesto que têm motivação política. Um ato de protesto, um ato reivindicatório, evidentemente, tem de ser protegido, tem de ser garantido, é preciso... A lei que garante o direito dessas pessoas se manifestar. Nós temos a Constituição, que garante a livre manifestação. Agora, que tipo de ação você vai fazer para isso? Claramente, aqueles que tentaram explodir o caminhão, com motivação política, tentaram praticar um ato terrorista. E atenção, a bomba foi acionada, ela falhou. Imagina a tragédia que não teria acontecido. Então, a falha da nossa lei é essa. Né? Só essa, nesse caso. Prevê pena de até 40 anos para terrorista. Né? A pena máxima que há no Brasil. Agora, veja, o crime comum não pode e não deve ser considerado um crime de terror sem que você distorça gravemente aquilo que está acontecendo. Atenção, eu não estou propondo que se seja mole, leniente com o crime comum, com o narcotráfico. Sem dúvida nenhuma, as organizações criminosas são hoje um dos principais problemas do país, sim, e já há muito tempo. Né? As organizações criminosas, elas têm a sua especialidade, digamos assim, mas elas se juntam. Então, o traficante de arma, ou ele também trafica droga, ou ele usa a mesma base de operação do traficante de droga. O crime organizado hoje tem fintech. Ele está investindo no mercado financeiro. O crime organizado hoje investe no setor imobiliário. Na Amazônia, o crime organizado se junta com madeireiro ilegal, se junta com garimpo ilegal. Então,
as várias frentes, as várias atuações do crime organizado, elas se imbricam. E, né, citando por último, mas não em último lugar, o crime organizado financia campanhas eleitorais hoje, né, especialmente com a estupidez que foi proibir as doações privadas de campanha, né? O fundo eleitoral, ainda que gigantesco, não chega à ponta, especialmente nas eleições municipais, e aparece o crime organizado para oferecer dinheiro vivo para campanhas eleitorais. Então, tudo isso está junto. Você combater o crime organizado hoje no Brasil chegar a um dos centros dos nossos problemas, lembrando, ademais, que, ainda que haja conexão desse crime organizado com esse crime que aterroriza a população nas ruas, também eles são coisas distintas, né? Até porque esse crime, quem tem de reprimir são as polícias militares. E, nesse sentido, o Brasil fez a coisa correta, o governo brasileiro fez a coisa correta ao apresentar a PEC da segurança. A PEC da segurança é uma oportunidade que se tem de discutir uma ampliação do poder de intervenção dos órgãos federais em ações conjuntas com os estados. No entanto, a gente vê uma grande resistência dos governadores em se criar esse sistema único de segurança pública. Aparecem teses absolutamente exóticas, estranhas, complicadas, como a do governador Ratinho Júnior, do Paraná, que acha que tem de ter leis estaduais de combate ao crime, né? Na cabeça dele, isso funciona melhor. Deve estar pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, em que, de fato, há códigos penais, há leis penais distintas de estado para estado, como se adiantasse, né? Ah, mas o crime nos Estados Unidos é menor do que aqui. É mesmo? Ele tem que ser comparado com países de igual IDH. O crime nos Estados Unidos, quando comparado com os países europeus de igual IDH, são equivalentes? Não. Os Estados Unidos é um país que comete muito mais crimes em relação ao número da população. Tem, por exemplo, muito mais homicídios. O número de homicídios nos Estados Unidos por armas de fogo é 15 vezes o da Alemanha. Não é? Com as suas gloriosas leis estaduais de combate ao crime, com a liberação de armas, enfim, aquilo que a gente conhece. Então você tem. Então a direita brasileira, a extrema-direita brasileira, em vez de procurar corrigir de fato o problema, usa o crime como frente de militância ideológica. E não responde ao problema, não resolve o problema. No fim das contas, está todo mundo muito satisfeito que, quando se fazem as pesquisas, diz: e o Lula na segurança? É péssimo. Os governadores são excelentes. E aí, até roubo de celular, muitas vezes seguido de morte, aí isso cai nas costas do Lula. Fica parecendo que o Lula pode chegar aqui, em qualquer bairro de São Paulo, aqui aí no Campos Elíseos, onde está o UOL, aqui onde eu moro, não sei o quê, chegar e falar assim: olha, vou resolver aqui a questão do roubo de celular, né? Vou resolver a questão do tráfico de droga no centro da cidade. Não vai. Isso quem resolve é o governo, quem deve resolver é o governo estadual. Quem tem de fazer esse policiamento ostensivo é a polícia militar, né? Agora, temos de ver a questão das fronteiras, temos de ver a questão do tráfico de armas, temos de ver a questão do tráfico de drogas, né? A questão do garimpo ilegal, a questão do desmatamento ilegal, porque tudo isso está junto, né? A lavagem de dinheiro, que hoje é brutal. Então, assim, nós temos uma estrutura criminosa hoje aqui que atua como se fosse mesmo uma estrutura de máfia, né?
Como se não? Tem uma estrutura mafiosa. Né? Você tem famílias, né, que estão atuando. E a exemplo dos crimes da máfia, você também há ações que são independentes e que estão sob um guarda-chuva. O Comando Vermelho. O Comando Vermelho, o Marcola está lá na cadeia, ele e seus lugares tenentes, controlando todas as atividades, por exemplo, da infiltração do crime no mercado financeiro? Muito provavelmente não. Muito provavelmente, quando o PCC tem um volume de dinheiro grande e ele quer lavar, ele apela a alguma instituição financeira que faça isso. Essa instituição que opera para o PCC é PCC ou não é PCC? Não é? Bom, isso no mundo inteiro, esse tipo de crime, né, em maior grau ou menor grau, isso não é terrorismo. É outro crime. E se pode ser muito severo, você pode deixar as pessoas 40 anos ao máximo que pode ficar na cadeia, com as leis que temos e com outras que podem ser votadas. E, no entanto, o que a gente tem, insisto, é esse debate absolutamente vesgo, absolutamente amalucado, que é tentar transformar isso em terrorismo. Bom, se isso for terrorismo, quando a gente tiver esse tipo de crime considerado terrorismo, então eu te pergunto, o Brasil será um país que tem metade de uma cidade, ou mais, no caso do Rio de Janeiro, e áreas do Estado tomadas pelo terror? Nós seremos um país em que o terrorismo ocupa território? Onde é que o terrorismo ocupa território? Que tipo de ação nós temos com o terrorismo ocupando território? É isso? Né? Nós teremos milhares de garotos, de adolescentes e jovens que serão considerados o quê? Militantes terroristas? Quando se tratar de falar de investimento, há fundos de investimento no mundo que têm critérios. Não, o dinheiro pode ser colocado em determinados países e tem que ser colocado em países onde não existam determinados crimes, entre eles o terrorismo. Faz sentido essa postulação dos bolsonaros, esses bolsonaros, né? Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o pai Bolsonaro, esses que estão sabotando a PEC da segurança, né? O Bolsonaro se encontrou com o tal do Ricardo Pita, que é um funcionário menor dessa comissão americana, o Flávio encontrou, o Bolsonaro também, né? O Flávio tem a tese, tá aí, tem que ser declarado terrorista, o PCC e o Comando Vermelho, né? Ele se dá conta das consequências disso para o país? Evidentemente não. Está querendo pegar mole com terrorista. Não, quer pegar muito duro com terrorista. Com terrorista, com os criminosos do Comando Vermelho. Não, tem que ser muito duro, tem como punir. Sim. Votem-se novas leis para isso. Agora, considerar que nós estamos diante de ato terrorista é um absurdo absoluto. E aí, agora, vamos além, né? O que se está tentando com isso, na verdade, mais uma vez, é render a soberania brasileira ao Donald Trump. É isso que está fazendo essa extrema-direita que vem com esse papo furado. Não é? Por quê? O que os Estados Unidos querem com isso? Eles têm leis e fazem acordos com países para que a sua ação antiterrorista seja extraterritorial. Nós teremos o quê? Forças americanas atuando aqui dentro para combater o terrorismo? É isso? Então, não. Mas o Brasil não está reprimindo como eu acho que deve o terrorismo que faz mal ao povo americano.
E, sob esse pretexto, você pode impor a sanção que você bem entender. Seja por esse governo, Trump, seja por algum outro, que a essa altura ninguém tem o direito de desconfiar de nada, que pode ser ainda mais amalucado. Você imagina se amanhã dá um piripaque no Trump e assume o D-Day Vance. Se isso que nós temos aí parece exótico, né? Parece já coisa do outro mundo, imaginem com esse senhor, que parece habitar aí sim um mundo paralelo, né? E sem nem o senso de marketing do titular hoje, né? Tem ali uma vocação, ademais, messiânica. A do Trump é falastrona. A dele parece que ele acredita nas vozes que ouve e nas imagens que só ele vê, né? Então, como é que você defende uma tese? Como é que se defende uma tese? E isso está posto, os Estados Unidos querem, nós temos uma extrema-direita aqui que quer, que simplesmente caça a soberania do país na prática. Não. As organizações criminosas são coisas muito graves. Eu estou falando o tempo todo dessa gravidade, da necessidade de se ter, de se mudar a legislação, inclusive, para combatê-la. Talvez o país deva considerar criar uma autoridade nacional antimáfia ou algo parecido, né? Que centralize o combate a essas coisas, mas para isso precisa ter a concordância dos governadores, é preciso que haja atuação conjunta. A PEC da segurança pública é uma excelente oportunidade para debater isso, né? Em vez de se partir por aí, que acena com a resolução do problema, então se vem com essa tese absurda, inaceitável, que, insisto, na prática é uma agressão à soberania brasileira, não é? Pior, pode ter um certo apelo popular, porque a hora que você diz vamos considerar terrorismo, isso fica parecendo um endurecimento da lei. Pura e simplesmente assim, virou terrorismo. Então agora é terrorismo. Bom, meu caro Diego, outra pergunta que fica. Quando as ações de PCC, Comando Vermelho e congêneres forem consideradas terroristas, eu lhe pergunto, que tipo de crime não será terrorismo no Brasil? Só os crimes passionais. Fora esses, os desentendimentos ali, emprestou dinheiro, não pagou, então não sei o quê. Fora isso, será tudo crime de terrorismo. O Brasil passará a ser o celeiro do terror. Nós teremos mais terroristas do que a Líbia, não é? Nós teremos mais terroristas do que países conflagrados do Oriente Médio. Quantos serão os terroristas no Brasil? Não, a gente vai considerar terrorista quem comanda, mas não vai considerar terrorista quem o quê? Quem trabalha para o terrorismo? Porque eles existem. Né? Isso é um absurdo. Né? Um absurdo que, insisto, pode encontrar eco. Né? O governo, inclusive, precisa tomar cuidado ao se opor a essa excrescência, a esse absurdo, para que não pareça que está condescendendo com o crime. E atenção, e isso de maneira nenhuma colaboraria para tornar mais efetivo o combate ao que faz o PCC, ao que faz o Comando Vermelho, coisa nenhuma. Né? Eu diria até que, à medida que se faz isso, você conecta, aí sim, e existe terrorismo no mundo, né? Você conecta essas organizações com organizações que de fato são terroristas. Tá? Porque
em sendo organizações de fato terroristas, elas encontram meios, caminhos para se esconder, para não aparecer, e à medida que se faz essa classificação, que se fizesse essa classificação desses grupos, você conecta esses grupos, então. Né? Aí sim se passa a atrair, né, o terrorismo para o Brasil. Será contraproducente, além de tudo. Né? Então, de fundamental, não resolve nada, porque esse não é o problema, definitivamente. Né? Vê-se o problema de maneira errada, né? E ainda coloca em risco a soberania brasileira. Enquanto isso, a PEC da segurança fica lá. Nós vimos o espetáculo grotesco a que se submeteu o ministro Ricardo Lewandowski, que foi convidado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara para debater o assunto. Nós vimos o que aconteceu, uma gritaria, uma coisa absurda, e ninguém discutiu a sério o tema. Enquanto isso, aqui fica o diversionismo. Né? Então, não, governo federal não quero, né? Bom é ficar acusando o governo federal de inação, de estar fazendo a coisa errada. Né? E aí vem, então, especialmente no pré-eleitoral, todas essas questões, essas medidas oportunistas. Né? Vamos delegar para os estados, né, a feitura de leis de combate ao crime. Né? Imagina, nós teríamos uma espécie de competição, no fim das contas, para ver quem é que pune pobre com mais rigor. É isso que nós teríamos. Quem é que bate em preto com mais energia? Quem é que mata preto com mais coragem? Não é? Porque você acha que uma legislação que fosse estadual de combate ao crime, ela estaria voltada, por exemplo, vamos combater severamente a grilagem de terra? Né? Acho que não. Né? Vamos combater severamente a agressão ao meio ambiente também? Acho que não. Né? Agora, vamos pegar o pobre que está numa área conflagrada e que acaba servindo de mão de obra barata para o crime, que então passaria nessa perspectiva a ser terror. E vamos, como é mesmo que se dizia, meter uma bala na cabecinha dele, né? E vamos fazer uma competição para ver quem consegue, empilhando mais corpos, passar como se fosse alguém que realmente combate o crime. É isso que aconteceria. Né? Esse seu discurso hoje, com a ascensão da extrema-direita e com a adesão, inclusive, de setores importantes, até mesmo na imprensa, essas teses não tem importância, não interessa, é a tese certa, eu não quero saber. Né? A mim me basta, né? A mim me basta uma construção correta, a mim me basta falar a coisa certa. Né? É isso que tem de ser falado, é isso aí. É isso aí. Depois do intervalo, falaremos sobre a